Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos ter mais um tempo de devocional. Hoje é sexta-feira, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, um dia em que nós nos lembramos da crucificação, da morte de Jesus, do sacrifício dele em nosso benefício, em nosso lugar, para nos redimir e nos justificar e nos perdoar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. E é a partir desse texto, a partir desse capítulo que vai ser toda a nossa reflexão, toda a nossa meditação de hoje. Hein? Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos com estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sobre sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, e obrigado especialmente pelo Teu amor que por nós foi demonstrado de maneira tão absurda, tão poderosa, tão magnífica. Obrigado por esse amor presente, leal, constante, que transborda, que perdoa, que se sacrifica, que se oferece no lugar daquele que se ama. Obrigado porque o Senhor nos amou e se ofereceu em nosso lugar. Conduze-nos nesse tempo, Pai, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Que texto, né? Que texto forte, que texto poderoso para todos nós. Algumas coisas para nós refletirmos nesse dia tão especial do nosso calendário, esse dia tão especial da nossa vida. Jesus, né, o texto está fazendo uma profecia aqui sobre o Messias. Ele cresceu como uma raiz saída de uma terra seca, é o que o texto de Isaías diz. Porque a sequidão, a aridez, elas não foram capazes de conter a vida que emanava e que emana de Jesus. Nem mesmo a sequidão, nem mesmo o deserto, nem mesmo a aridez da terra seca foi capaz de impedir a vida que emana de Jesus de brotar, de alcançar pessoas, de abençoar pessoas, e dessa vida ser derramada sobre as pessoas. Jesus foi desprezado e rejeitado e experimentou sofrimento. E ele fez isso para que pudesse se aproximar de todos aqueles que experimentam desprezo, rejeição e sofrimento. Jesus se aproximou do ser humano, se submetendo às piores dores da humanidade. Ele se oferece para experimentar desprezo, rejeição e sofrimento. Ele está se colocando no lugar de todos aqueles e todas aquelas que experimentam desprezo, que são desprezadas, rejeitados, que experimentam de sofrimento constante. Jesus, ele experimenta desse sofrimento, ele experimenta desse desprezo, dessa rejeição, para se aproximar de todos nós. Jesus, ele experimenta de todas as dores da humanidade, das piores dores da humanidade. Jesus se submete a elas e experimenta cada uma delas. Ele tomou sobre si todas as nossas dores físicas, emocionais, espirituais, todas elas, todas caíram sobre ele, todas. Ele tomou sobre si todas as nossas doenças. Jesus tomou sobre si o câncer, tomou sobre si a diabetes, tomou sobre si o HIV, o coronavírus, a dengue, a depressão, a paralisia cerebral, a pneumonia, a cegueira, o ebola, enfim, todo tipo de doença Jesus experimentou, tomou sobre ele as dores de cada uma das doenças da humanidade, as dores de cada uma de nossas doenças e enfermidades, todas elas, Jesus experimentou as suas dores. Ele experimenta a dor e o sofrimento de todas essas doenças, e ele faz isso para se aproximar de nós, para ocupar o nosso lugar de dor e sofrimento. De dor e sofrimento, ele ocupa esse lugar de culpa, esse lugar de dor, esse lugar de punição em nosso lugar. Ele ocupa o nosso lugar, foi castigado em nosso lugar. A punição do nosso pecado e de todas as nossas transgressões foi paga por ele. Foi paga por ele, de uma vez por todas foi paga por ele. Se hoje nós temos paz com Deus, e se hoje nós podemos desfrutar dessa intimidade, dessa comunhão com Deus, se isso hoje é possível, foi porque o castigo que proporciona essa paz foi colocado sobre os ombros de Jesus. E mesmo diante de toda a punição que caiu sobre ele, mesmo tendo que suportar o castigo pela iniquidade de toda a humanidade, mesmo assim ele não abriu a boca, ele sofreu calado, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não usou a prerrogativa de ser Deus, ele sofreu calado. Mesmo ele não havendo cometido nenhum mal, nada, absolutamente nada, nenhum crime, nenhuma violência, nenhuma mentira por ele foi dita, mesmo sendo ele absolutamente inocente, ele sofreu calado, se manteve calado, permaneceu calado. Jesus sabia que era ele mesmo a oferta pela culpa da humanidade, ele sabia que ele era essa oferta. Jesus também sabia que o seu sacrifício traria justificação a muitos. Jesus sabia que a cruz traria perdão a todos. Ele tinha consciência disso e se submete a todo esse tipo de sofrimento e faz isso calado.
Ele faz isso calado. Jesus sabia que ninguém mais precisaria viver sob o jugo da escravidão do pecado, porque Ele estava nos libertando desse jugo da escravidão. Ele estava nos tirando desse lugar de escravidão. Ele estava tirando o domínio do pecado, o poder do domínio do pecado sobre nossas vidas. E isso é maravilhoso, isso é boa notícia para nós. Ele fez isso com muito sofrimento, com muita dor, mas fez isso em nosso lugar e em nosso favor, em nosso benefício. Jesus, ele intercedeu inclusive por aqueles que o castigaram. Ele ora ao Pai dizendo, né, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Essa oração de Jesus está em Lucas 23, 34. Pai, perdoa todos eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem a proporção disso que eles estão fazendo. Então, os perdoe. Ele intercede justamente, inclusive, e também por aqueles que estão o ferindo, o castigando, que estão colocando sobre ele tanta dor, tanta punição. Em Jesus não foi encontrado ódio, não foi encontrado mágoa, não foi encontrado rancor. Esses sentimentos não habitavam no coração de Jesus, esses sentimentos não faziam parte da sua rotina, da sua vida. A sua mente não era tomada por esse tipo de sentimento, nem mesmo por aqueles que cuspiram em seu rosto, nem mesmo por aqueles que zombaram de sua messianidade, né, que diziam a ele, você não é o mestre, você não é o rei dos judeus, então salva-se a si mesmo, desce da cruz. Nem para essas pessoas Jesus encontrou espaço em seu coração e em sua mente para que o ódio, o rancor, a mágoa criasse raízes ou vivesse nele. Jesus não tinha espaço para esse tipo de sentimento. Por isso é tão importante que nós nos lembremos das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Em nenhum momento a mágoa, o ódio, o rancor, nenhum momento isso ocupou o coração de Jesus, nem mesmo por aqueles que cuspiram em seu rosto. Ele podia ter pedido pela prerrogativa, olha, eu sou Deus, então eu vou sim descer dessa cruz, e vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, porque vocês estão punindo o próprio Deus. Ele não fez isso, ele não usou a sua prerrogativa de ser Deus para se beneficiar, para se livrar da punição que ele decidiu sofrer por nós, em nosso lugar. Ele não fez isso, ele sofreu até as últimas consequências, ele foi obediente até as últimas consequências, até a morte e morte de cruz. Como disse Dietrich Bonhoeffer, toda vez que Jesus chama homens e mulheres, toda vez que ele faz isso, ele está chamando essas pessoas para morrer. A cruz é o nosso lugar, a cruz é o nosso lugar, e é o lugar que nós devemos nos atentar para que nós consigamos seguir Jesus, tomando a nossa cruz, morrendo a nossa morte, e deixando para trás as coisas que nos dominavam, os pecados que nos dominavam, os sentimentos que nos dominavam que eram ruins, para que a nova vida de Jesus passe a atuar em nós. Depois de todo o sofrimento, o maior já experimentado por um ser humano, Jesus diz, está consumado, isso em João 19:30, está consumado. Depois de vivenciar o pior dia, ou o dia mais triste, mais doloroso da história humana, depois de vivenciar em sua própria pele, em seu próprio corpo, o maior sofrimento de toda a humanidade, Jesus diz, está consumado. Consumou-se ali o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Consumou-se ali o amor, a maior oferta de amor, a maior ação, o maior ato de amor já feito por algum ser humano em favor dos homens e mulheres dessa humanidade. Foi completamente e seguramente completada a vitória sobre o pecado. O pecado perdeu na cruz. O pecado foi derrotado na cruz. Consumou-se ali a vitória sobre o pecado.
E no terceiro dia também será, e seria naquele tempo, e foi consumada a vitória sobre a morte. Mas a sexta-feira foi um dia de muito sofrimento. A sexta-feira foi um dia de luto, a sexta-feira foi um dia de chorarmos a morte. Mas a semana não terminou na sexta. A semana não terminou na sexta. Os discípulos e as pessoas haveriam ainda de ver a ressurreição do nosso Mestre, ansiando por essa ressurreição. Ele viria se apresentar para as pessoas, ele viria completar a obra que o Pai havia o chamado a fazer. A semana não se encerrou na sexta. A sexta foi sim dia de muito sofrimento, o dia de maior sofrimento da história humana. A sexta foi sim dia de luto, dia de chorar a morte, mas a semana não terminou na sexta. Cristo vem, ressurreto, e nós aguardamos por Ele. A semana continua. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.